Uma fase de intervenções, a primeira das quais a cargo do Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Partido Socialista interpela hoje esta Assembleia e, através dela, o Governo, para suscitar uma primeira reflexão sobre o Portugal que queremos para 2030. Trata-se de um tema indiscutivelmente relevante para este ser, formalmente, um bom pontapé de saída para um processo que se pretende amplamente discutido e participado dentro e fora desta Assembleia e para o qual o Bloco de Esquerda não faltará à chamada. E desde já manifestamos a nossa concordância genérica com a proposta resolutiva do Partido Socialista, que visa criar uma comissão eventual de acompanhamento do processo de definição da Estratégia Portugal 2030. Talvez 180 dias seja muito pouco para discutir amplamente essa estratégia, objetivos e prioridades para a política económica que irá marcar o nosso futuro comum, mas isso é algo que ainda se poderá ajustar no decurso do processo. Estando de acordo com a iniciativa, será talvez começar por precisar que deve ser o quadro financeiro plurianual que deve servir a estratégia para o Portugal 2030 que queremos e não o inverso. Ou seja, o que queremos é que a estratégia para o país molde o quadro financeiro plurianual que a Comissão Europeia irá propor para discutir com os Estados-membros e sobre os quais este Parlamento e o país devem poder-se pronunciar. E essa pronúncia tem a ver com a resposta à magna questão: que país queremos que Portugal seja em 2030? E a resposta a esta questão, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, deve começar necessariamente, e talvez desiludindo o deputado Hugo Soares, para responder à questão: que Europa queremos que exista em 2030? Porque nós sabemos, porque somos europeístas, não podemos ignorar que a Europa que vai haver em 2030 condiciona necessariamente o futuro de Portugal também em 2030. E não pode deixar de ser colocada uma questão que tem condicionado sobremaneira o desenvolvimento do país, que tem a ver com os nossos compromissos externos e com o problema da dívida que impende sobre o país e que impende sobre os graus de liberdade que existem ou não para o desenvolvimento da política económica nacional, tendo em vista o desenvolvimento equilibrado e social de todo o território. E, senhoras e senhores deputados, um país que tem um excedente anual de 5 mil milhões de euros, mas que tem de pagar de dívida, de juros e de encargos da dívida, 8 mil milhões desses excedentes e ainda endividar-se para cobrir essa diferença, é um país que está garrotado em relação ao seu futuro e que está impedido de poder definir em liberdade a sua própria soberania e o seu próprio desenvolvimento. Por isso, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, o que nós temos que começar por discutir é qual é a política que nós queremos que Portugal tenha num processo de reestruturação da dívida e num processo que alivie a liberdade do país poder decidir em conformidade, de acordo com o seu próprio interesse e soberania. Depois, sim, a partir do momento em que essa reestruturação da dívida seja conseguida, e não é nada de estranho que ela possa vir a acontecer, porque é isso que se faz com qualquer empresa, com qualquer instituição sobreendividada, é necessário, para que ela sobreviva, é necessário que hajam processos de reestruturação. Por isso, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, é preciso que o tabu da reestruturação da dívida acabe e que, no âmbito da definição desta estratégia de Portugal 2030, se inclua a necessária política de
proposta para uma reestruturação sustentável da dívida do país a longo prazo. Depois, definida esta questão, temos que definir também qual é o país que queremos em 2030. Portugal foi um país subscritor dos acordos de Paris para o combate às alterações climáticas e essa é uma circunstância que condiciona fortemente todas as políticas em matéria de política ambiental, política energética, política de mobilidade, políticas de ordenamento e de requalificação do território, incluindo territórios urbanos, rurais e marítimos, e condiciona também um país que tem de ser mais equilibrado, menos desigual, com maior produção de riqueza, mas muito mais solidário, porque mais coeso e, sobretudo, com menores índices de pobreza social. E esse país, Portugal 2030 que queremos, é também o país do qual faça parte, na terceira década para Portugal, a alteração do paradigma energético e de mobilidade, assegurando-se, no seu termo, a prevalência das fontes de energia renováveis em todos os setores da atividade económica e social e que o paradigma do transporte e da mobilidade seja não apenas o da mobilidade elétrica, mas também o do transporte coletivo sustentável e amigo do ambiente, quer no transporte de passageiros, quer no transporte de mercadorias, o que implica uma prioridade clara e inequívoca do transporte ferroviário sobre o transporte rodoviário, quer em meio urbano, quer em meio rural. E vale a pena aqui chamar à colação uma decisão aprovada por unanimidade nesta Assembleia da República e que o Governo ainda não concretizou, que é a elaboração e aprovação de um plano ferroviário nacional que permita levar um transporte sustentável e amigo do ambiente a todos os pontos essenciais do território nacional. E esse Portugal 2030 que queremos deve também ser marcado por um Estado que seja um melhor Estado, no sentido em que tem a responsabilidade de desenvolver e aplicar políticas sociais que respeitem e façam aplicar os direitos constitucionais à saúde, à educação, à segurança social, à habitação, à justiça, à cultura, ao ambiente e à segurança. Obrigado. Sr. Deputado António Costa e Silva, do PSD, para